Seja bem-vindo, Jefferson Miola. Vamos começar atualizando a situação no Rio Grande do Sul. Você que, inclusive, circulou. Você deu uma circulada agora de novo pelo centro da cidade para ver como é que está o nível da água, assim, realmente está. Sim. As pessoas estão voltando, né, para as casas. Como é que está a situação aí? Jefferson Miola, bem-vindo. Obrigado mais uma vez, bom dia, Conde, a ti e a toda a audiência. Aqui vai ser um processo muito longo, né, Gustavo? Nós, inclusive, prudentemente, não podemos dizer que terminou esse evento extremado que aconteceu. Não se tem ainda um quadro definitivo. Nos últimos dias é uma situação já de sem chuvas, tem 2 dias sem chuvas, a previsão é que até segunda-feira continue assim. E chove um pouco na segunda, mas com baixa intensidade e também em brevidade. Então isso é muito importante, né, porque permite que as águas continuem escoando e os níveis dos rios e das lagoas e do Guaíba possam baixar e trazer normalidade. De maneira geral, a situação ela continua bastante crítica em todo o estado, né? À medida que as águas baixaram, começa a se observar o que fica, o que estava, né, submerso, e aí surge de tudo, né? Aqui na região, por exemplo, das Ilhas, que é um arquipélago aqui próximo a Porto Alegre, Gustavo, quando as águas baixaram, se percebeu o nível da devastação, né? As areias que foram deslocadas, formando cômoros de até 1,5 metro de altura, a destruição da estação de tratamento da água, as casas destruídas, carros tombados, etc. No interior do estado, bancos de areia, né? Bancos de areia de até 1,5 metro de altura, tu imagina, que tomaram as ruas, né, passaram e soterraram casas, comércio, né, e todos os equipamentos públicos, empresas, etc. A situação ela é bastante preocupante também no interior, assim, para teres uma ideia, né? Quando as águas baixam, né, começa a surgir um verdadeiro cemitério de automóveis que estavam submersos. Há uma estimativa que ao todo tem aproximadamente 200 mil automóveis que têm sido comprometidos e, portanto, isso é uma dificuldade que se adiciona. O que fazer com isto tudo, né? Um descarte disso, considerar. Aqui em Porto Alegre nós temos aí uma situação de uma relativa lentidão na normalização da situação, tem bairros que estão ainda com água, embora a cota do Guaíba tenha baixado consideravelmente, a prefeitura não corresponde com eficiência a um trabalho de esgotamento e bom movimento das águas, tirando da cidade, devolvendo para o Guaíba. Então tem bairros que ainda têm, eu não diria não nível de inundação anterior, mas estão ainda alagados, e no dia de ontem aconteceu um episódio que foi um refluxo por conta do colapso do sistema de drenagem e esgotamento. Houve um refluxo e o bairro de Navegantes ficou, né, bastante alagado no dia de ontem. Há um clima geral de muita insatisfação, de revolta popular, de protestos de populares, sobretudo nessas áreas mais atrasadas no processo de recuperação, né? E no dia de hoje, inclusive, está chamado aqui uma manifestação de parte dessas entidades comunitárias para um protesto em relação à prefeitura e ao governo do estado, e poderá ser um termômetro de por onde andará, né, a conflitividade na cidade em torno dessa questão. O processo ele vai ser bastante longo, né, Gustavo? Bastante longo, bastante oneroso. E esse é um outro aspecto também que a gente tem que observar, que é como a Naomi Klein denominou, lá em 2010 ainda, que ela traz, né, esse conceito do capitalismo de desastre, né? Quem serão os ricos que se formarão em torno desta enorme riqueza que vai ser aportada no esforço de reconstrução, né? Eu até digo o seguinte, não estou nem considerando aqui hipótese de corrupção, né? Mas esses 100 bilhões, ou a casa dos bilhões que circularão nesse esforço, eles poderão ter uma forma de direcionamento e de valorização do seu emprego que seja democratizante dessa renda, ou vai ser ultra concentrado num punhado de pouca gente que vai ficar muito rico, né, se não tiver um critério muito adequado de condição. O governo Lula está encaminhando bilhões para os empresários gaúchos que foram pedir para o Alckmin, né, ajuda nesse momento. Agora, me parece que sem contrapartida, que é uma coisa que o Tarso Genro teve aqui ontem e disse, precisa ter contrapartida, né? A questão ambiental em primeiríssimo lugar.
E não sei qual comentarista que me disse o seguinte, quer dizer, os empresários não vão botar esse dinheiro para manter os empregos, eles vão fazer outra coisa com esse dinheiro. Pois é que se for isso para fazer uma reestruturação produtiva poupadora de mão de obra, o governo tem que pensar. Então, assim, o anúncio que o governo fez, ele estabelece condicionalidades. Ele concede créditos ao redor de 15 bilhões de reais para o setor empresarial, mas são créditos que têm que ser, para serem usufruídos, eles têm que observar algumas condicionalidades. Dentre elas, os compromissos sociais, né, os aspectos de uma renovação também ambiental e atinente à própria normativa ambiental, e, finalmente, a preservação e a ampliação de empregos. Então, se isso não acontecer, Gustavo, isso aí o governo tem instrumentos, né, que eu não vi o texto da medida provisória, que ele deve dispor sobre os instrumentos para regular esse tipo de concessão dos créditos, porque não é um crédito independentemente, né, da condição do empresário. Não adianta o governo estar financiando, por exemplo, né, empresários que no esforço de reconstrução vai promover uma atualização produtiva que seja prejudicial ao meio ambiente, né, ou que poupe mão de obra. Se for isso, o governo tem que avaliar também, né, o seu esforço de dar crédito subsidiado, porque, veja, para os grandes empresários, esses créditos eles terão um custo de 4% ao ano. Para os pequenos, micro e médios são 1% ao ano, ou seja, juro negativo que o governo está oferecendo. Isso tem um custo para o próprio Tesouro Nacional. Então, se o Tesouro está produzindo uma política, né, de estímulo à reconstrução, ela tem que ser correspondida, né, com os critérios que são estipulados pelo governo. Miola, eu não estou conseguindo acompanhar a imprensa gaúcha, estou vendo as notícias que saem na imprensa brasileira como um todo sobre o Rio Grande do Sul, mas de acordo com os comentários que eu venho recebendo aqui, a imprensa gaúcha, evidentemente, ela está totalmente voltada para essa questão. Eu queria saber de você, como é que está a cobertura da imprensa gaúcha aí, e se o Pimenta, né, o que é o ministro extraordinário para a reconstrução, nomeado pelo governo federal, como é que está a relação do Pimenta com Eduardo Leite e com o secretário que foi nomeado pelo Eduardo Leite para também ser responsabilizado pela reconstrução, que, salvo engano, é bolsonarista, né? Isso. Na verdade, eu começo por aí. Na verdade, tanto o prefeito de Porto Alegre quanto o governador do estado, né, eles estão sempre um passo adiante, né, porque isso convém, tanto do ponto de vista de agendar sempre assuntos futuros e não tratar do imediato, que é a responsabilidade deles pelo que aconteceu, e, sobretudo, com o esforço para normalizar a vida das pessoas, da nossa economia. Então, eles sempre dão um passo adiante. Observa que, quando a gente está discutindo aqui a distribuição de auxílio, a otimização do esforço para o auxílio reconstrução de R$ 5.100 do governo federal, que a prefeitura está sendo extremamente lenta, a prefeitura de Porto Alegre e outros do interior também, né, eles já estão tratando de outros assuntos. Então, eles já encomendaram, né, no caso do prefeito de Porto Alegre, encomendaram já um contrato com uma consultoria, Álvares Marçal, que é a consultoria do Sérgio Moro, né, para esse processo de reconstrução. E agora o governador do estado anuncia esse bolsonarista, né, que vai no mesmo sentido, ou seja, eles já estão de olho no butim. É isso que eu me refiro à renda que vai ser gerada aqui, e esta renda ela está sendo já cobiçada, né, por esses governantes e seus setores de classe que eles representam, né? Então eles já estão sempre adiante e já tentando antecipar situações em que eles fiquem posicionados, né, muito favoravelmente, né, para abocanhar essa renda extraordinária que vai circular por aqui. Agora eu acho, tá, Gustavo, o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma situação que é esperável, né, com relativo nível de atrito, né, e de ruídos entre as três esferas de governo, né, por uma situação de uma incompatibilidade política, vamos dizer assim, de divergências, né, de percepção sobre como fazer, mas de maneira geral as coisas têm que andar e não tem como não ser assim. Há um esforço que é um esforço federativo, e nas questões mais imediatas, né, é importante se encontrar as soluções rapidamente, e, portanto, é fundamental que tenha um empenho de parte dos governos municipais, do governo do estado, junto com a União, para viabilizar as soluções de curtíssimo prazo. Então as coisas estão andando, né, numa marcha que poderia talvez até ser mais acelerada, mas infelizmente eu digo isso em relação especialmente ao prefeito de Porto Alegre, que para
que recusa, em verdade, auxílios, né, sobre as soluções técnicas para escoar a água da cidade, porque isso seria um reconhecimento da falência da própria prefeitura, e isso retarda o esforço de normalização da situação da cidade. A mídia, de maneira geral, ela foi obrigada a fazer um ajuste, né, de cobertura. Inicialmente defendiam os colunistas e editores de política dos principais veículos, especialmente do grupo RBS, sempre advogava, né, publicamente a ideia de que nós não podemos buscar culpados, não podemos discutir sobre responsabilidades, né? Mas finalmente, quando começaram a surgir os resultados de estudos técnicos, especialistas, né, e vários pesquisadores da área começaram a se pronunciar e denunciar esta situação que ela decorreu de falhas muito graves de omissão, aí se rompeu o dique de contenção, né, de proteção, de blindagem, sobretudo do prefeito de Porto Alegre, né, que ele ficou um pouco mais exposto, e o governador do estado também, mas menos, inclusive, porque as responsabilidades mais diretas que a gente consegue aferir em relação ao prefeito, elas são, digamos assim, mais trabalhosas em relação ao governo do estado. Mas há essa mudança de padrão, mas isso não significa também um reconhecimento, né, permanente de parte da imprensa do esforço do governo federal. Veja, o governo federal já está aportando aqui o total, até nesses 30 dias iniciais, de várias formas que o governo divulgou de aportes aqui para o Rio Grande do Sul, são 62 bilhões de reais. Claro que isso também compreende, né, os recursos que são de antecipação de medidas que o governo antecipa em relação ao fundo de garantia, a restituição do imposto de renda, uma série de até mesmo antecipação do 13º salário de aposentados, recursos do INSS, mas isso tudo faz chega a uma cifra de 65 bilhões de reais, que não é nada desprezível, né? E é o maior aporte já feito pelo Executivo Federal à unidade da Federativa em toda a história do país. Então não é algo trivial, né, que tem que ser tratado, né, com menos relevância de parte da mídia, né, mas isso é parte desse jogo mesmo, são posicionados, né, a mídia interessada, né, em não fortalecer, né, a imagem tanto do presidente Lula quanto do seu governo neste esforço fundamental que está sendo desenvolvido aqui. E parece que está dando certo a estratégia da mídia, porque as pesquisas que trazem aí recentemente, inclusive o Datafolha fez uma pesquisa da aprovação do governo Lula, continua estacionada ali na faixa dos 50, né, circulando um pouquinho, o que muitos analistas dizem que é até alto para as atuais circunstâncias de ascensão de extrema-direita no mundo todo. Quer dizer, ter mais de 50% de popularidade hoje no mundo, um governante, é algo extraordinário. Não é que nem antigamente, em que os governantes atingiam 60%, 70% de popularidade. Eu tenho mais duas perguntas para você, Miola, sobre o Rio Grande do Sul especificamente. Primeira coisa, como é que ficam as eleições municipais diante dessa situação toda? Nós temos aí a pré-candidata do PT, que eu acho que é a Maria do Rosário, né? Que vai assumir essa condição. Você, enfim, deve estar muito mais bem informado do que eu, está muito mais bem informado do que eu. Peço para você nos informar, então, com relação a essa questão e a sua análise, né? Gustavo, assim, na verdade, isso que tu comentas, né, desse Estado que é um relativo empate ideológico, né, com a extrema-direita no mundo inteiro. Talvez o único governante que tem um índice de aprovação hoje mais destacado, daqueles padrões do passado, é o presidente da Índia, que inclusive está em processo eleitoral. De maneira geral, hoje, chegar a 50%, né, já é uma grande conquista, é o nirvana, né, eleitoral, né, de apoio social. A situação aqui da eleição, Gustavo, eu te digo assim que eu não me sinto em condições de cravar aqui uma percepção, né, muito clara sobre isso, e te explico por quê. Do ponto de vista cognitivo, né, se tu considerares o que aconteceu, a responsabilidade do prefeito, as falhas havidas, né, e o enorme trauma que nós estamos passando aqui e os enormes prejuízos que serão sofridos pelas pessoas e pelas famílias e pelos comerciantes e pelos empresários, cognitivamente falando, né, esse governo ele ficaria
inviabilizado, ele naufragaria na própria lama que ele produziu na cidade, né? Eu digo isso porque eu não tenho muita certeza de que isso vai acontecer. O prefeito, até o ano passado, ele estava numa situação de reeleição praticamente, né, por VO, ele era imbatível. A partir do início desse ano, na incapacidade que ele teve de responder a 2 episódios climáticos graves que também trouxeram inúmeros inconvenientes para a cidade, isso gerou um desgaste enorme, né, pela incapacidade da prefeitura, que mostra a falência, que não tem mais serviços básicos, está tudo terceirizado, quarteirizado e tal. Ele sofreu um desgaste. E agora, antes disso, tinha acontecido também, por absoluta incúria administrativa da prefeitura, um incêndio criminoso numa pousada que matou 10 pessoas. Esse crime aconteceu e ele, em certo sentido, ficou secundarizado por conta das enchentes. Mas aconteceu isso gerou um desgaste, e agora com a enchente, não é, com a inundação da cidade, com essa extensão toda. Eu te diria que este seria um cenário, né, esperável, o prefeito fica inviabilizado. Eu tenho lá dúvidas se isso vai acontecer. O que se sabe é que eles têm uma enorme capacidade de produção de versões e narrativas dentro de um universo muito próprio, particular das suas bolhas, e têm conseguido fidelizar muito, né, pelo menos camadas importantes de apoio ao prefeito. Não tem nenhuma pesquisa, não tem um levantamento feito ainda, né, que nos permita dizer... Não tem nenhuma pré-pesquisa da prefeitura? Não que eu tenha conhecimento, eu também não sei se algum instituto pretende fazer isso nas condições atuais, ou planeja, né? Eu imagino que em breve deverá acontecer alguma pesquisa, né? Mas eu não teria como cravar hoje que o prefeito está totalmente inviabilizado, né? Não tenho essa clareza de... Eu tive mais expectativas a esse respeito e no curso dos dias, observando, né, tudo muito intuitivo que eu estou te dizendo, mas observando um pouco os comportamentos de agentes políticos, dos atores, né, públicos da cidade, né, de como se gera a opinião e tal, eu acho que não é uma Eles situação, vão meio assim, que normalizar tudo isso, né? E vão meio que normalizar. Tem um poder, né, de uma camada que a gente não frequenta, dessas redes das mídias, que ela se alimenta tanto pelas mentiras, pelas desinformações e pelas versões delirantes e fantasiosas, como também por um sentimento antipetista, né, muito raivoso, né, muito consolidado. Embora na eleição de 22 isso tenha sido parcialmente revertido, porque o presidente Lula ganhou do Bolsonaro em Porto Alegre, o Olívio Dutra ganhou do Mourão em Porto Alegre, e o Edgar Preto, que era o candidato ao governo, ficou empatado com o Eduardo Leite em Porto Alegre, mais à frente do Onyx Lorenzoni, que é o candidato... Mas tudo isso numa relação de muita, praticamente, paridade, não é? Então é difícil prever. E eu acho, tá, Gustavo, eu encerro, que os setores dominantes da cidade, esse condomínio que se reveza e que tem apoio fortíssimo, né, dos meios de comunicação, principalmente a RBS, eles têm uma capacidade enorme de apresentar uma surpresinha, né, e apresentar alguma candidatura que possa representar a continuidade do projeto desse. E isso vem lá desde 2006 com a Ieda Cruzes, depois o José Ivo Sartori, né, uma aberração, e agora o Mourão, eleito no ano passado, em 2022, fabricação mesmo de uma capacidade que o bloco dominante tem de canalizar os votos, né, e fazer uma espécie de um voto único contra o PT. Não é a favor do Estado, é contra o PT. Então isso exige também, eu finalizo mesmo, isso exige também uma postura que eu acho que a pré-candidata do PT, ela está um pouco acanhada no sentido de mais assertividade no enfrentamento, no embate político, né? Tem que ter mais indignação, tem que ter mais revolta, né? Tem que ter mais enfrentamento político, que eu acho que ela não está. E a Maria do Rosário, ela cometeu um equívoco importante, muito criticada na votação ela votou contra, né, o direito das saídas provisórias dos presos, a despeito do pedido. A bancada do Partido dos Trabalhadores não tinha fechado questão, segundo me informei, mas houve um apelo pessoal do presidente Lula, uma questão de honra, assim dito por ele, apelando para que os parlamentares da base do governo
né, garantissem a manutenção deste princípio da progressão penal, que é o da saída temporária. A Maria do Rosário, que foi ex-ministra da Dilma de Direitos Humanos, teve uma atitude que está sendo muito questionada e criticada. Miola, deixa eu te perguntar, a que você acredita essa atitude da Maria do Rosário? E vamos lembrar aqui, quer dizer, a Maria do Rosário votou para derrubar o veto do Lula, correto? Ou não? Para derrubar o veto do Lula. Exato. Com relação às saidinhas. Por que você acha que ela... Olha, eu acho que quem teria que dizer é a Maria do Rosário. Todo mundo tem uma expectativa de saber de parte dela mesmo qual é a motivação do voto. Se isso foi por um certo pragmatismo eleitoral, né, para poder se comunicar com esses setores, digamos, punitivistas de um eleitorado, eu acho que é um tiro no pé, né, porque a gente não abdica de princípios e valores fundamentais em nome de um imediatismo eleitoral, né, e é também, digamos, contraproducente, Gustavo, porque convenhamos, em meio a esse desastre catastrófico que a prefeitura está causando, tu acha que o tema esse das saídas para presos, saídas temporárias para presos, vai ter alguma relevância na eleição municipal? Nenhuma. Então, assim, se foi uma escolha por pragmatismo, ela é uma escolha contraproducente, porque o tema se o Melo, eventualmente com o adversário central, decidir cobrar a posição dela ser corretamente a favor, que deveria ser corretamente a favor, do direito de saída dos temporários presos como parte de um princípio geral da ressocialização, da progressão penal, ela, na cara, ela diz, olha, prefeito, não fuja da tua responsabilidade, nós temos que discutir aqui a tua responsabilidade que causaste aqui em relação à inundação da cidade, a destruição da cidade, não vem com papo furado. Então, tu entende? É contraproducente isso, né? Tem um voto desse por pragmatismo. Então, mas eu acho que a deputada deve ter suas razões, eu espero que a Maria do Rosário possa esclarecer eu vou isso. até né? pedir a deputada para responder isso aqui. Vou mandar uma mensagem para ela, para a assessoria seria dela. Bom, Gustavo. Agora, é tão inusitado, né? É tão intrigante, Miola. Eu fico pensando se não foi um erro, né? Se ela foi apertar ali o botão, se aconteceu alguma coisa. Eu perguntei, eu cheguei a ter essa dúvida, tá? Ainda perguntei para um representante da Executiva Nacional do PT para saber se tinha sido questão fechada ou não. Disse, escuta, pode ter acontecido um erro de apertar o botão, né? Claro. Ele apenas me respondeu com uma gargalhada. Como eu agora. Tá, Miola, uma última questão sobre o Rio Grande do Sul, rapidamente. Muito está se falando sobre a necessidade de algumas cidades ali do interior do Rio Grande do Sul, do estado, serem totalmente transferidas para outras regiões, para não ficarem ali nessa zona de alagamento. Eu queria saber de você, da viabilidade dessa, porque isso aí seria, quer dizer, mudar toda uma cidade, seja ela de 4 mil, 10 mil habitantes, é uma tarefa gigantesca. E se em Porto Alegre, na capital, algumas regiões também, alguns bairros deveriam ser, sim, digamos, transpostos, na sua visão? Sim. Em Porto Alegre é o caso, por exemplo, de construções não autorizadas em áreas alagáveis, né? E isso tem que ser revisto, inclusive agora, de maneira muito truculenta, a prefeitura fez uma remoção, está fazendo uma remoção de famílias de uma região próxima ao aeroporto, mas com truculência, de um jeito muito particular de ser, né, desses trogloditas. Mas essa é uma realidade que vai se impor, e tem casos de cidades no interior do estado em que a localização é próximo aos leitos de rios e que tem evidenciado que nos últimos 10 meses, não é nem um ano, Gustavo, nos últimos 10 meses foram atingidos duramente, tiveram perdas totais praticamente por 3 vezes consecutivas. Há uma indicação clara, com essa perspectiva, inclusive, do agravamento da situação de emergência climática no mundo e aqui, né, que seja feito um deslocamento dessas pessoas para outras regiões. Então, isso é uma probabilidade. Nós temos aqui um conceito que é um conceito que imaginávamos que não existia, que é de refugiados climáticos. Alguns são temporários, né, que tiveram de se afastar dos seus territórios momentaneamente, provisoriamente, diante das
dificuldades impostas pelo evento climático e outras que vão ser afastadas, né, permanentemente. Mas para isso, Gustavo, que eu acho que é fundamental, mas fundamental mesmo, que isso seja feito à luz de um trabalho junto às nossas instituições locais que conhecem a terra aqui, conhecem o território, têm conhecimento técnico, uma inteligência existente na cidade, na área de geologia, na área de urbanismo, na área de hidrologia, nas áreas de saneamento básico, de bacias hidrológicas. Então tem que reunir essa inteligência e não chamar a Álvares Marçal, essas grandes consultorias internacionais, essas mega empresas caça-níqueis, mas reunir essa inteligência estratégica e técnica que tem aqui e pensar o que fazer, né? E pensar o que fazer em diálogo com as comunidades, porque é um processo complexo de desenraizamento das pessoas, onde provavelmente vivam ali nas suas gerações familiares há quase 100 anos, 80 anos, ocupem, ou 60 anos, entende, Gustavo? Como é que tu vai arrancar as pessoas? Então tem que ter uma abordagem, inclusive, né, com equipes interdisciplinares, antropólogos, sociólogos, psicólogos, né, sociólogos, para fazer esse processo. Então, eu não estou vendo, né, as discussões, pelo menos, talvez seja ignorância minha, mas eu não vejo comitê técnico-científico instituído, né, por nenhuma das três esferas de governo, exatamente com esse propósito. Porque eu acho que é necessário, né, a forma de responder a esse desastre, ela não pode ser a repetição do que foi feito até 7 meses atrás. Observa, essas cidades que estão sendo condenadas, talvez, a ficarem permanentemente desocupadas, serem transformadas em reservas florestais, eventualmente, ou como amortecimentos para absorção das águas quando enche, essas cidades elas não foram ainda atendidas em relação ao último enchente de novembro, entende? E já estão destruídas de novo. Então, essas soluções elas têm que ser pensadas de outra forma. Não é simplesmente repetir, né, os protocolos passados de defesa civil e dizer, bom, daqui nós vamos reconstruir a escolinha aqui, a estrada ali, a casa ali, a igreja ali, e está tudo bem. Não, está tudo errado. São outros pressupostos, mas para fazer isso não é a vontade, né, discricionária de um gestor. Tem que ter uma orientação técnica. Tem profissionais habilitados para isso na universidade, nos centros de pesquisa, e grandes especialistas nessa área que passaram. Tu entrevistaste outro dia o Vicente Halber, conhece muito de saneamento, né? Então, esta inteligência tem que ser chamada, convocada para este esforço de maneira formal. Agora, não de pode maneira só formal. ser chamada para tirar fotografia, né, Miola? Para As trabalhar. decisões precisam prosseguir, Isso. né? Porque isso é uma coisa meio típica desses últimos governos, e eu não estou excluindo o governo Lula 3. Precisa ter essa dimensão. Exato. Concordo plenamente contigo. Ô, Biola, eu quero trazer então agora com você, aqui para você, seu último artigo, você que é intitulado, né? Lira fez o jogo da extrema-direita para liberar geral as fake news. A votação polêmica e que traz, digamos assim, uma ascendência ainda importante do bolsonarismo, do Bolsonaro, né, na Câmara Federal, Câmara dos Deputados. Como é que é essa reflexão para você? Fala um pouco para a gente aqui, a questão das fake news. Gustavo, tem várias camadas dessa semana, da sessão de horrores da semana do Congresso, né? Várias camadas, não vamos entrar numa delas que é a própria condição de destino do governo, né? O governo tem que extrair as lições disso que aconteceu do ponto de vista de uma realidade que está demonstrando que a sua sustentação, em que pese ter entregue verbas, ministérios, cargos de segundo escalão, estatais e emendas parlamentares, não há correspondência, né, de compromisso e de fidelidade desses partidos associados com a governabilidade e a aprovação de matérias de interesse do governo. Então, esse é o primeiro aspecto, só menciono ele para não deixarmos de citá-lo, né? E eu entendo, Gustavo, que a extrema-direita, né, ela, apesar da derrota sofrida em 22 e de estar fora de governo e, portanto, não ter um aparelho de Estado para produzir iniciativas, ela está numa grande ofensiva, né, tanto política quanto ideológica. Observa a ofensividade que está tendo no Congresso
e conseguindo aprovar matérias por 300, 320 votos, né? Sejam derrubadas de vetos, ou seja, de aprovações de matérias que consegue fazer no Congresso. No caso, eu tenho a impressão, Gustavo, de todos os retrocessos havidos nessa semana, um deles foi o que nós comentamos da permissão para a saída temporária dos presos, outro retrocesso que houve foi o veto ao projeto que previa o aumento de punição para funcionários públicos civis e militares que atentem contra o Estado de Direito e participem, né, de tentativas de golpe de Estado, que também foi derrubado. Mas, para mim, o mais grave de todos foi o das fake news, né? Porque as fake news, primeiro que a gente tem que entender que fake news, né, produzir desinformação, produzir notícia falsa, né, ou confundir deliberadamente as pessoas com propósitos políticos de angariar apoio, o que quer que seja, constitui uma prática ilegal. Né? E que pode ser, inclusive, uma prática criminosa se ela tiver consequências graves. Aqui nós acompanhamos, mesmo durante a pandemia, durante as enchentes agora, nos resgates, várias fake news que prejudicaram trabalhos, né, de socorro das equipes socorristas e que poderiam levar, inclusive, à incapacidade de realizar resgates e levar a perdas de vidas por conta dessa confusão criada. Então, nós temos uma realidade que, diante de uma situação que ela é tipificada como crime, não pode haver um vazio legal. Tem que haver alguma previsão legal sobre esse crime, tem que estar tipificado. Ocorre, no entanto, que é do interesse da extrema-direita, né, a produção de fake news, que ela é uma arma política, né, que a extrema-direita tem, não só no Brasil, isso, mundialmente falando, né, que é parte de uma estratégia, de um cardápio desse arsenal que a extrema-direita tem, são as fake news. Então, esse processo, né, de descriminalização, de deixar esse vazio, né, legal em relação às fake news, ele atende um objetivo estratégico da extrema-direita e de setores da direita mais reacionários. E, para mim, quem teve um papel fundamental nisso, Gustavo, foi o Arthur Lira. Né? Porque tu te recorda que quando, do ano passado, ele simplesmente suspendeu a tramitação do projeto de lei 2630, que regulamentava, né, as plataformas digitais, mas tocava no tema da desinformação. Agora, esse ano, quando o Elon Musk faz os ataques à soberania nacional, o assunto volta à cena. O que faz o Arthur Lira? Ele simplesmente põe por debaixo do tapete o assunto e diz que vai criar um grupo de trabalho. Hoje eu já não tenho dúvida para dizer, conhecendo esse personagem e como ele raciocina sempre para viabilizar os avanços da extrema-direita no Congresso, eu não tenho dúvidas que ele fez isso de caso pensado, que foi estratégico para ele de baixar o assunto, suspender a tramitação, enterrar o assunto, o debate sobre as fake news no Congresso, para permitir que o governo fosse derrotado e a extrema-direita, na verdade não é o governo que foi derrotado, a democracia fosse derrotada e a extrema-direita garantisse esse resultado que teve na quarta-feira passada, ou seja, de descriminalizar as fake news. Então, acho que o grande personagem que está por trás deste jogo que viabilizou esta situação que favorece a extrema-direita é o Arthur Lira. E é o Arthur Lira que é um personagem, vamos combinar, ele patrocina toda sorte de chantagens, extorsões em relação ao governo Lula, né, mas não tem nenhum compromisso, né, em viabilizar a aprovação das matérias de interesse do governo Lula, e pelo contrário, ele se reúne com o Tarcísio de Freitas, com o Valdemar Costa Neto e com o próprio Bolsonaro para já construir uma candidatura anti-Lula em 26. Então, esse personagem, né, ele tem um papel nefasto, do meu ponto de vista, né, para a democracia brasileira, porque essa derrota das fake news não é uma derrota do Lula, do governo Lula, é uma derrota da nossa democracia, né, que está convivendo aqui com uma ameaça permanente, né, de práticas criminosas utilizadas através das plataformas digitais, né, e das mídias sociais. Jefferson Miola aqui no 11 News. Eu já coloquei na tela aqui o nosso próximo convidado, que é o Clemente Gans Lúcio. Quero agradecer muito a presença do Clemente aqui, vai conversar conosco sobre questões aí das centrais sindicais. Vou apresentar já para vocês aqui, passar a palavra para o Clemente, dar um salve para a gente, uma saudação. Clemente Gans Lúcio, sociólogo, coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, membro do CDESS, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República, conselheiro da Oxfam Brasil
e foi diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Querido Clemente, pode acionar seu microfone aqui e dar um oi para a gente. Obrigado, viu, por atender nosso chamado aqui para conversar um pouquinho. Tudo bem com você? Bem, Gustavo. O som do Clemente, querido, teu som não está muito bom e eu já sei por quê. Você está usando um fone de ouvido Bluetooth e ele não deve estar totalmente carregado. Por isso tem uma pequena falha no som. Se você puder simplesmente tirar o fone, eu acho que já melhora. Usar o microfone do computador mesmo. Vamos ver, esperar só um minutinho aqui. Agora você tem que ligar de novo o microfone. Está desativado. O som está desativado. Vamos lá. Vamos lá. Agora, e agora? Agora acho que está legal. Ótimo. Vamos lá. Tudo bom, Clemente? Tudo bem, prazer estar com você, Gustavo, Jeff, prazer estar com vocês aí. Igualmente. Bom te ver, Clemente. Vamos seguir aqui. Eu vou fazer uma última questão aqui para o Miola e a gente vem para a transição e recebe o Clemente aqui em definitivo e o Miola pode estar liberado, né, meu querido Miola, para fazer os seus afazeres tão intensos aí, tantas coisas que você tem escrito. Já que você falou na questão do Lira, eu não posso deixar de perguntar para você sobre a questão da taxação da blusinha, né? Os 20% em cima das compras até $50, que foi uma tratativa, segundo, né, a gente teve acesso a essas informações, feita pelo próprio Lula junto com o Arthur Lira. É uma armadilha, Miola? Na verdade, esse é um tema super controvertido, né? Porque do ponto de vista tributário, né, arrecadatório, interessa ao governo tributar. E a posição do ministro Haddad sempre foi esta, né, originalmente. E a Janja, que lá atrás alertou que isso poderia gerar algum desgaste do governo perante um setor consumidor muito expressivo, né, que usa essas plataformas para compra em empresas estrangeiras. E a partir disso que se gerou a discussão, o presidente Lula, então, contrariando, inclusive, o que seria do interesse do seu ministro da Fazenda, ele fez esse veto. Né? Tinha um veto, sentido do veto contra a tributação das compras até $50, que tem um sentido político e não tributário. Né? E a partir disso, então, que se gerou dentro do Congresso uma situação incômoda, porque o Lira, sempre o Lira, né, ele não quis arcar com os custos políticos da oneração, porque quem originou a oneração, a proposta de oneração, foi o próprio Congresso, por pressão do setor empresarial, que pedia a taxação, originalmente a taxação de 60%, quando o presidente Lula veta, há esta expectativa de uma repercussão desfavorável para o Congresso que estaria tributando. Então, o Lira vai e socorre ao Lula para, né, dividir tanto os louros quanto os prejuízos da decisão. Né? Eu entendo que foi um pouco assim, e o presidente Lula consentiu com isso, no sentido de estabelecer um percentual de 20%, né? O Lira queria originalmente dividir na metade, não sei se tu recordas, que ele chegou a propor 25% ou 30% de taxação, mas o Lula, até para marcar que ele queria menos do que o Lira estava querendo, ele botou em 20%, né? E isso reparte, digamos. Agora, rigorosamente falando, né, esses são os temas assim, que têm que ser enfrentados, temas de justiça tributária e tal, porque além desses que estão em isenção, que esse não é o principal parte, mas assim, tem as isenções tributárias para compras no estrangeiro até $1.000, que o Bolsonaro que criou, né, para quem vai para o exterior. Está isento, né, de qualquer tipo de encargo tributário. Então tem situações que eu acho que não são viabilizadas neste contexto contaminado, né, da política. Agora, do ponto de vista tributário, Gustavo, é justo, claro, é muito justo. É justo cobrar. Não, e é injusto e não é simétrico com a produção nacional, né? Porque ela acaba também tendo uma concorrência desfavorável
À medida que tem produtos de fora que chegam aqui livres de qualquer tipo de taxação, isso compromete a competitividade da empresa local. Então é justo também essa chiadeira geral, né, dos empresários que produzem esse gênero que são vendidos em plataformas, que também poderiam reivindicar um tratamento isonômico. Então não é um despropósito a discussão. Claro. Só que ela vai para um terreno da política que teve esse componente que eu comentei. Eu acho que ainda vai desdobrar essa questão, ainda vai dar pano para manga aí. Miola, muito obrigado pela sua presença sempre generosa, bonita, aqui no 11 News. Espero vê-lo novamente sexta-feira que vem aqui no nosso programa. Aqui estaremos. Um abraço grande, um abraço, Clemente. Prazer em vê-los. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Um abraço, Miola.